Olá, alunos dos nonos anos, aqui é a professora Elisângela de Língua Portuguesa. Vamos fazer então a correção das atividades da semana anterior da aula 6, tá? Peço que vocês abram a apostila na página 15 e acompanhem comigo. Então, começando aí os assuntos, nós tínhamos a regência e os sentidos dos verbos. Então, nós aprendemos aí na aula anterior que o verbo, dependendo do seu sentido, ele adquire uma regência, né? Então, ou ele é transitivo direto, ou ele é transitivo indireto, dependendo aí do sentido que ele tem na frase. Aí vocês tinham uma atividade, o exercício 26. Releia a linha fina do texto. Cat Bowman criou o Chirp quando era aluna de pós-graduação no instituto. Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do verbo sublinhado. Então, vamos lá. Primeiro, o sentido desse verbo criou aqui, né, é no sentido de criar algo novo, de inventar algo novo, né? Então, só por aí nós já chegaríamos a uma resposta. Então, por esse sentido, a gente percebe também que ele é transitivo direto, ele necessita de um complemento, porque se eu ler até ele, né, Cat Bowman criou o quê? O Chirp, quando era aluna de pós-graduação no instituto. Então, aqui não há uma preposição. Então, se não há preposição, ele é um transitivo direto. Então, de todos esses significados aqui, esse sentido da existência, formar, inventar, fundar alguma coisa, começar a ter, alimentar, cultivar e cuidar, o correto seria o inventar, né? Inventar ou imaginar algo novo ou original, produzir. E aí a frase aqui com o exemplo, né? Ian Fleming criou o personagem James Bond. Então, a alternativa correta seria essa. Aí vocês vão para a página 16, exercício 27. Observe nas frases a seguir os verbos e seus complementos. O pesquisador precisou de 20 itens para apontar os resultados da pesquisa. O psicólogo precisou 20 itens para apontar os resultados da pesquisa. Então, vamos lá. Vocês percebem, primeira coisa, o verbo já está aqui, né, em negrito, que é o precisou. Aqui eu tenho o uso de uma preposição, aqui eu não tenho. Então, vamos entender aí. Qual a diferença de sentido entre as frases acima? Na primeira, a forma verbal precisou significa necessitou. Então, o pesquisador, então vamos trocar aqui, ó, necessitou de 20 itens para apontar os resultados da pesquisa. Na segunda, significa indicar com precisão. O psicólogo indicou com precisão 20 itens para apontar os resultados da pesquisa. Então, vocês percebem que aqui ele seria transitivo indireto, porque eu tenho o uso da preposição, e aqui ele seria transitivo direto, eu não tenho o uso da preposição. Que termo explicita essa diferença de sentido? Então, justamente é a preposição, né, que dá essa diferença de sentido. Então, aí vocês têm até aqui falando, ó, alguns verbos têm o sentido alterado com a mudança de regência. Nesse caso, que determina o significado assumido pelo verbo em cada contexto é a presença ou não da preposição. Então, aqui eu tenho preposição, aqui eu não tenho. Então, é isso que dá a diferença aí de significado. Particularidades da regência verbal. Relacione a diferença de sentido entre os seguintes pares de orações, considerando a regência de cada verbo. Então, vocês têm aqui o verbo olhar, olhe para aquela criança, e a B, olhe por aquela criança. Então, vocês percebam que mudou essas palavrinhas aqui, tá? Mudou, também muda o significado. Então, quando eu falo olhe para aquela criança, é olhar na direção daquela criança, né? E quando eu falo olhe por aquela criança, é no sentido de cuidar dessa criança, tá bom? Aspirar. Aspirei o doce perfume do jardim. Aspirei ao título de representante de classe. Então, aqui o primeiro, aspirei o doce, né? Transitivo direto, não tem uso de preposição. Aspirei o quê? O doce. Tem o sentido de sorver, inalar, tá? E aqui, aspirei ao título, né? No sentido de desejar, de almejar, que é o uso da preposição. Então, aqui ele é transitivo indireto. Assistir. Assistimos ao filme, uso de preposição. Então,
transitivo indireto. Assistimos o doente. Então, aqui ele é transitivo direto, tá? Aqui tem preposição, aqui não. Então, esse primeiro tem o sentido de ver e esse aqui, né, o B, tem sentido de prestar assistência. Depois, o querer. Sempre quis seu sucesso. Sempre quis o quê? Seu sucesso. Então, aqui, sem preposição. Quero ao meu cachorro como quero ao meu irmão. Ao é uma preposição. Então, aqui ele é indireto, aqui ele é direto. Então, qual o sentido da primeira? Desejar, ter a intenção ou vontade de, tensionar. E a B no sentido de estimar, tá bom? Aí vocês vão para a página 17, né? Na página 17 vocês têm a explicação aí do que são os diretos, os verbos transitivos diretos, os verbos transitivos indiretos, né? Que eu já expliquei para vocês, tá bom? E também os verbos intransitivos. E aí vocês tinham um exercício. Reescreva as orações substituindo o verbo destacado pelo sugerido entre parênteses. Observe a regência dos verbos, então prestem atenção. Se eu vou colocar esse verbo no sentido, né, desse daqui, no sentido do contexto, ele vai ter aí uma regência. Então, vamos lá. Eu presenciei o escândalo de perto. Então, aqui, esse assistir, ele vai ter esse significado aqui, ó. De ver, tá? Eu presenciei, eu vi. Então, ele é o quê? Indireto. Então, tem que ter a preposição, ó. Eu assisti ao escândalo de perto. Eu vi, né? Eu presenciei, eu estava lá. Então, aqui ele tem o sentido de transitivo indireto. Meu tio alcançou o último degrau da sua carreira. Eu vou trocar o alcançou por chegou, tá? Então, vamos lá. Meu tio chegou ao último degrau de sua carreira. Então, aqui esse verbo chegou, ele tem o sentido aí, né? Aqui eu faço uso da preposição, então ele é um verbo transitivo indireto. Mudou a transitividade de direto para indireto, igual no primeiro. Todos nós seguimos o regulamento. Seguimos o quê? O regulamento. Aqui ele é transitivo direto. Então, eu tenho que substituir o seguimos por obedecer, tá? Então, vai mudar a regência, porque quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então, aqui eu tenho que fazer o uso de uma preposição. Então, ele muda, ele é transitivo indireto. Todos nós obedecemos ao regulamento. A avó cuidava do neto de maneira dedicada. Eu vou substituir o cuidava pelo atender, tá? Então, ele vai também mudar a regência, ele vai ser indireto. Cuidava, quem cuida, cuida de alguém, né? Na verdade, aqui ele é indireto, aqui ele também vai ser indireto. Aqui ele não vai mudar a regência, né? Mas vai mudar o verbo. A avó atendia ao neto de maneira dedicada. E você não deve hostilizar seus colegas. Nós vamos trocar por implicar, tá? Você não deve implicar com seus colegas, porque quem implica, implica com alguém ou com alguma coisa. Então, eu tenho que fazer o uso da preposição aqui, tá bom? Demorou para o homem entender a explicação sobre as leis. Demorou para acontecer algo, demorou, né? Então, eu tenho que trocar por custar. Então, custou, quem custa, né? Custa alguma coisa. Então, custou ao homem entender. Então, aqui ele também é indireto. Ela objetivava um emprego melhor. Então, objetivava o quê? Então, não tem uso de preposição. Eu vou trocar por visar. Ela visava a um emprego melhor. Então, aqui eu faço o uso, tá? Mudou a transitividade. A jovem queria o cargo. Queria o quê? O cargo, que ele é direto. Aí eu vou trocar por visava. Então, a jovem visava ao cargo. Aqui ele é indireto, tem o uso da preposição. Comprei um livro para utilizar na aula de língua portuguesa. Vou trocar comprei por precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu tenho que fazer o uso com preposição. Então, aqui ele passa a ser transitivo indireto. Aquela ONG sempre cuidou de pessoas carentes. Eu vou trocar o cuidou por assistir. Aqui é de prestar assistência, tá? Então, vamos ver. Aquela ONG sempre assistiu pessoas carentes. Eu não faço mais o uso dessa preposição, tá bom? Agora vamos para a página 18, exercício 30. Após verificar os conceitos de transitividade verbal, analise as frases retiradas do texto lido. Então, vocês têm 3 frases.
já está sublinhado para vocês os verbos, né? Então, aí criou, possibilitou, combinou e adotou. Circule os verbos nas frases, são esses verbos aí, tá bom? Que vocês estão vendo aqui, ó. Criou, possibilitou, combinou e adotou. Circule eles. B, todos os verbos têm complemento? Então, vamos lá ver. Vamos ler até o verbo. Estudante do MIT criou. Criou o quê? Precisa, então, de complemento. Que possibilitou? Possibilitou o quê? A primeira imagem de um buraco negro. Então, os dois necessitaram de complemento. O Chirp combinou. Combinou o quê? Dados de uma rede de 8 telescópios. Necessita de complemento. Ela adotou. Adotou o quê? Uma lógica algébrica inteligente para o problema. Então, todos precisaram de complemento. A resposta é assim. Transcreva no quadro a seguir os verbos e seus complementos obrigatórios, se houver. Então, vocês vão colocar criou. Qual é o complemento? O algoritmo. Possibilitou o complemento. A primeira imagem de um buraco negro. Combinou. Dados de uma rede de 8 telescópios. Adotou uma lógica algébrica inteligente para o problema. Classifique a transitividade dos verbos analisados. Então, vamos cada um aqui. Vamos lá. Ele colocou um surgiu, não sei da onde ele tirou, mas tudo bem. Surgiu intransitivo, aí vem combinou, né? Combinou o que? Verbo transitivo direto. Adotou, adotou o que? Então, também verbo transitivo direto, tá? Possibilitou o que? Também. Criou o que? Também, tá? Tudo transitivo direto. Leia a frase a seguir e classifique o verbo em destaque quanto à transitividade. Kate Bowman precisou de muito esforço para criar o algoritmo. Precisou, então eu vou chegar aqui, ó. Kate Bowman precisou de quê? De muito esforço. Então, eu tenho uso de preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto, tá bom? Agora, a página 19, vocês tinham um texto para fazer a leitura, né? Texto aí, Sinfonia para o Universo. E depois da leitura dessas duas páginas, 19 e 20, vocês tinham atividades de interpretação. Então, vamos lá na página 21. Quais estudiosos são comparados neste artigo? De quais áreas são? Então, o físico Albert Einstein é comparado aos músicos Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. Então, compara aí o físico com os músicos. Então, de que área? O físico e os músicos, tá bom? Então, uma resposta englobando aí as duas questões. Você já havia parado para pensar em unir dois campos distintos do saber, assim como o autor Adilson de Oliveira fez? Aí é uma resposta pessoal, né? Vocês já viram a possibilidade, né? O texto aí faz essa comparação entre um físico e os músicos, né? Você já pensou em fazer uma comparação tão distinta? Aí é com vocês, tá bom? Então, para que vocês pensem quais campos você poderia unir aí e fazer uma comparação. Em sua opinião, essa analogia faz sentido? Que outros itens podem ser comparados desta forma? Então, também é uma resposta pessoal. A analogia funciona como uma exemplificação mais simples do que está sendo dito. Uma vez que ela é explícita, as equivalências normalmente vêm acompanhadas de conjunções, de conectivos. Isso aqui eu expliquei para vocês na aula. Então, a analogia faz a comparação. Então, comparou ali o físico com o músico. Que outra comparação você pode fazer, né? Quais analogias dão certo, né? A música com um sentimento. Então, vocês têm que pensar aí por essa área, tá bom? Aqui tem um exemplo, ó, uma analogia bem conhecida é a do ser humano e a árvore. Ambos são seres vivos, apresentam metabolismos e se reproduzem, tá? Então, são seres diferentes, mas que possuem características parecidas. Então, quais outras coisas vocês poderiam estar comparando, tá? 4. A analogia deixou o texto mais claro? Facilitou o entendimento a respeito do conceito de teoria da relatividade geral ou ficou mais complexa a leitura do artigo?
Então, aí também é pessoal. Facilitou para vocês ou não facilitou essas analogias, né? A gente espera que tenha facilitado, tá? Então, proporcionou aí uma forma diferente de você entender um assunto, né? A teoria da relatividade é complicada, é o estudo de um físico, muito ligado aí a fórmulas, a coisas da astronomia. Quando fez aí uma analogia, uma comparação com a música, ficou um pouco mais fácil de ser entendido, tá bom? Justifique sua resposta utilizando uma comparação do texto como argumento, tá? Então, aí vocês podem ir lá no texto e pesquisar uma analogia. Deixa eu ver aqui alguma. A gente pode procurar assim, ó, pesquisando até mesmo essas conexões aqui, esses conectivos, perdão. Aí fica mais fácil da gente comparar. Vamos lá. Tô fazendo uma leitura rapidinha aqui, para que a gente possa. Aqui tem uma, ó. Essas ideias de grande alcance foram escritas em uma partitura especial. Einstein descreveu a estrutura curva do espaço-tempo em sofisticadas equações matemáticas. Linguagem para especialistas, você diria. Mas da mesma forma que, mesmo não sabendo ler uma partitura, podemos apreciar uma música. Também podemos admirar a complexidade e a beleza da TRG de maneira simbólica. É uma analogia limitada, mas há de servir. Acompanhe. Então, o que ele fez aqui? Uma analogia aí das suas equações matemáticas, como se fosse uma partitura da música, tá bom? Mas vocês encontram outras aqui também, durante o texto, tá? É só fazer a leitura novamente se quiserem procurar mais, ok? Aí, a 5, com base nos seus conhecimentos acerca da teoria da relatividade, escreva uma explicação para essa teoria. Então, depois de ler o texto, né, e de ver essa comparação aí com a música, o que vocês entenderam sobre a teoria da relatividade, tá? Então, fala aí da gravidade, o que então ele quis mostrar com essa teoria. Então, aí é a interpretação de vocês quanto ao assunto, tá bom? Depois nós vamos para a página 22, e aí, não, a página 22 eu pedi para vocês pularem, né? Só fazer a leitura do textinho para responder depois as outras questões. E aí vinha o assunto da crase, né? Expliquei para vocês, a crase é a junção do a, né, do artigo feminino a, com o pronome que vem antes, né? Pode ser também com o pronome, né? É a junção da preposição a com o artigo feminino a, ou com o pronome demonstrativo, aquele, aqueles, né? Aquela, aquilo, tá? Expliquei para vocês na aula anterior. 7. Analise as frases a seguir e responda as questões. O texto inicialmente refere-se à música, então aqui esse a é craseado. Qual verbo antecede a crase? Então, a forma verbal referir-se, tá? Então, refere-se, então é a forma verbal referir-se. Analise a transitividade desse verbo. Referir-se é transitivo indireto. Quem se refere, refere-se a algo ou a alguém. Por isso que tem a crase. Então, ó, quem se refere a, olha o azinho aqui, a algo ou a alguém. Música, né, vem precedida do artigo a, então a junção dos dois resulta na crase, tá bom? Justifica a utilização do acento grave nessa frase. Então, foi essa explicação que eu disse. Utiliza-se o acento grave por causa da junção da preposição que acompanha o verbo referir-se com o artigo necessário antes do complemento, tá? Então, essa foi a explicaçãozinha. O conceito de conservação da energia deveria obedecer à equivalência entre massa e energia. Que verbo antecede a crase? Então, a crase aqui, ó, a equivalência, então o verbo que antecede é obedecer. Analise a transitividade desse verbo. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa, né? Então, obedecer é transitivo indireto, tá? Faz o uso aí da preposição. Então, a junção da preposição a com a, que é o artigo feminino antes de equivalência, resulta na crase. Então, é a mesma coisa. Utiliza-se, aqui pede para justificar o acento.
Utiliza-se o acento denotativo da crase, o acento grave, por causa da junção da preposição exigida pelo verbo transitivo indireto e pelo artigo que antecede o complemento do verbo. Mesma coisa nesse exercício. A massa é como algo que resiste à mudança no estado de movimento do corpo, massa inercial. Então, aqui, qual o verbo que antecede a crase? Resistir, né? Qual a transitividade? Ele é indireto, porque quem resiste, resiste a alguém ou a alguma coisa. Então, a junção da preposição a mais o artigo feminino a, que antecede a palavra mudança, resulta na crase. É a explicaçãozinha, então, da questão C, tá bom? A questão C da página 24. E vocês tinham que responder até aí, tá? Então, encerro por aqui as nossas correções. Até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.